Então, pessoal, eu vou fazer a correção da nossa tarefa proposta, os exercícios da página 416, o 29 era um deles. Vejam que o enunciado ele é bem direto. Efetue as multiplicações e as divisões, simplificando sempre que possível. Ele não disse o índice é igual, o índice diferente, tá? Então, o aluno tem que ter domínio de todo o conteúdo estudado dessa parte, tá? Eu fiz numa folha e já vou apresentar ela aqui para vocês. O exercício número 29 está dizendo, na letra A, raiz de 7 vezes raiz de 5. Como o índice é raiz 2, né? Aqui é uma raiz quadrada, ó, o índice oculto 2, por isso que ele não aparece, eu posso realizar 7 vezes 5, 35. Aqui também, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 8, 6 vezes 8, 48. Ah, mas o 8 dá para decompor, mas o 6 não, decomponho antes ou depois? Eu aconselho depois, se quiser fazer antes, tudo certo. Decompondo a raiz quadrada de 48, que eu fiz aqui ao lado, ó, formou um parzinho de 2, um parzinho de 2 e o 3 ficou sozinho. Então, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3, a minha resposta. Aqui, a base é diferente, tá? Mas o índice é igual, ó, a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 6, que vai dar 4 vezes 6, 24. Eu vou decompor o 24 e vou juntar de 3 em 3 elementos, que a minha raiz é cúbica. Vejam, 2, 2, 2, 3. Eu junto esses 3 elementos, que a raiz era cúbica, eu não junto parzinho. Parzinho só quando a raiz é quadrada. Resposta, 2 raiz cúbica de 3. Cuidado para não esquecer o índice 3. Aqui, a raiz quinta de 8 vezes a raiz quinta de 4. O índice é igual a 5, 4 vezes 8, 32. Aqui, a raiz quinta de 32 é exata. É o 2, porque se eu fizer o 2 vezes ele mesmo 5 vezes, vai dar 32. Então, aqui é uma raiz quinta perfeita. É 2 como resposta. Agora, na letra E, já começa a ter índices diferentes. Vejam, índice oculto 2, índice 3. Aí eu coloquei o expoente, o 1 e o 1. O que eu faço? O mínimo entre os índices. O mínimo entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Vejam, a raiz sexta de 2 ao cubo vezes a raiz sexta de 2 ao quadrado. Agora é tudo a raiz sexta. Então, eu vou colocar tudo dentro da raiz sexta, 2 na 3 vezes 2 na 2, conserva a base, soma os expoentes. Resposta, raiz sexta de 2 na 5. Ou resolvendo, 2 na 5 é 32, raiz sexta de 32. A gente só sabe na hora de assinalar uma resposta, se resolve ou conserva. Aqui, 3 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3. A raiz ela é quadrada. Vejam, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3. Número vezes número. 3 vezes 5, 15. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Quem está fora da raiz, multiplica quem está fora da raiz. Quem está dentro da raiz, multiplica quem está dentro da raiz. Agora, 2 raiz quadrada de 3 na 1. Lembrando que não tinha o 2, eu coloquei, o 1 eu coloquei. Que multiplica a raiz cúbica de 3 na 1. Vejam, índices diferentes. Ah, mas tem o 2 lá fora. Esquece o 2 lá fora. Eu vou fazer o mínimo entre 2 e 3, que é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Vejam, ficou a raiz sexta de 3 na 3 vezes a raiz sexta de 3 na 2 e o 2 continuou lá fora. O 2 continuou lá fora. Eu vou colocar a multiplicação dentro da mesma raiz, porque os índices são iguais. 3 na 3 vezes 3 na 2, 3 na 5. Resposta final, 2 raiz sexta de 3 na 5. O 5 e o 6 não são múltiplos, o 5 não é maior que o 6, não tem como continuar. Ou apenas resolver 3 na 5, que dá 243, que também dá como resposta 2 raiz sexta de 243, que o 243 vem de 3 na 5. Agora, 9 raiz de 6 vezes 3 raiz quarta de 2. O 9 e o 3 estão fora, ele não interfere em nada. 9 vezes 3, 27. Veja que eu tenho a raiz quadrada de 6 na 1, raiz quadrada de 6 na 1, que vai multiplicar a raiz quarta de 2.
O mínimo entre o 27 já foi resolvido, 9 vezes 3, 27. O mínimo entre 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Lembrando que a gente já fez várias aulas sobre isso, inclusive aulas ao vivo sobre tal situação. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Lembrando que isso aqui é o mínimo entre o 2 e o 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então fica 27 raiz quarta de 6 na 2 vezes a raiz quarta de 2 na 1. A base agora é diferente, ó. Então fica 27 raiz quarta de 6 na 2 vezes 2 na 1. Eu não escrevo esse 1. Essa é uma das respostas. Ou pode ser que ele resolve, né? 6 ao quadrado dá 36 vezes 2, 72. 27 raiz quarta de 72. E aí tem que ver se vai dar para decompor o 72 ou não. Vamos ver. 72 dá por 2, dá 36, dá por 2, dá 18, dá por 2, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Não dá para formar quarteto com ninguém. Então, 27 raiz quarta de 72 ou 27 raiz quarta de 6 ao quadrado vezes 2. Lembrando que só dá para saber se resolve ou conserva na hora de assinalar a resposta. Letra I. Raiz de 50 dividido por raiz de 10, que é a mesma coisa que escrever assim, ó. 50 dividido por 10, 5. Se o aluno acha mais vantajoso ou mais fácil de visualizar, escrevendo na forma de fração, tudo certo? 50 dividido por 10, 5. Raiz de 5, a mesma resposta. Vejam, aqui eu fiz a transformação, ó. Eu tenho 10 raiz de 8 dividido por 2 raiz de 2. Escrevi na forma de fração. É o que eu aconselho. Não é obrigatório? Não é obrigatório. 10 raiz de 8 dividido por 2 raiz de 2. 10 dividido por 2, 5. Raiz de 8 dividido por raiz de 2, raiz de 4. Quanto vale a raiz de 4? 2. O 5 está lá fora. Então vai ficar 5 vezes 2. Resposta final, 10. A outra questão, a letra K, está dizendo, lembre-se, índice oculto, ó, a raiz quadrada de 2 ao cubo dividido pela raiz cúbica de 2 na 1. O de dentro é maior do que o de fora. Calma, o índice é diferente. Vamos fazer o mínimo. Lembrando que o aluno pode escrever na forma de fração para facilitar enxergar. Qual é o mínimo entre 2 e 3? 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 2 na 9. Entende? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. A raiz sexta de 2 na 9 dividido pela raiz sexta de 2 na 2. Vejam, o índice é igual. Vou resolver 2 na 9 dividido por 2 na 2. Conserva a base, porque é igual, subtrai os expoentes. 9 menos 2, 7. Resposta, raiz sexta de 2 na 7. Acabou? Não acabou. Agora o 7 é maior que o 6. Vai ficar a raiz sexta de 2 na 6 vezes 2 na 1. Porque 6 mais 1 dá o 7. Lembrando que eu tenho que escrever o expoente em função do índice para igualar e jogar para fora. Tá, precisa fazer isso? Sim, precisa fazer isso, tá? Então, quando eu jogo para fora, o que sobrou? 2 raiz sexta de 2 na 1, porque esse 2 na 6 está aí o expoente. Quando iguala esse expoente e o índice, eu jogo só a base para fora e ela vem sem o expoente. 2 raiz sexta de 2 na 1. Não escrevo 2 na 1, 2 raiz sexta de 2. Depois, 21 raiz sexta de 2 dividido por 3 raiz quadrada de 2. Vou dividir 21 por 3 normalmente, 7. O que sobrou? A raiz sexta de 2 na 1 dividido pela raiz quadrada de 2 na 1. O 7 veio de 21 dividido por 3, que não importa se o índice é igual ou diferente, ele está fora da raiz. O que eu sei? O 6 e o 2 são índices diferentes. Vou fazer o mínimo. O mínimo entre 6 e 2 é 6. Então, eu faço 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Continuou 2 na 1. 6 dividido por 2, 3.
3 vezes 1, 3. O que eu tenho? Eu tenho a raiz sexta de 2 na 1 dividido pela raiz sexta de 2 na 3. Mais uma vez, base igual. O que é a divisão? Conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 3, menos 2. Resposta: 7 raiz sexta de 2 na menos 2. Ou 7 raiz sexta de 1 quarto. O que é 1 quarto? Tá? O que é 1 quarto? O que o aluno tem que lembrar? Ele tem que lembrar que o expoente é negativo. A gente já trabalhou sobre isso. 2 ao quadrado é 4. Como ele é expoente negativo, 1 quarto. O que mais que ele poderia ter dado como resposta? Vejam, o 6 e o 2 são múltiplos de 2. O 6, que é o índice, e o 2, que é o expoente. Eles são múltiplos de 2. Simplificar o 6 e o 2 por 2, 6 dividido por 2, 3, 2 dividido por 2 dá menos 1. Também pode ser uma resposta. Ou 7 raiz cúbica, o que é 2 na menos 1? Se 2 na 1 é 2, 2 na menos 1 vai ser 1 meio. Então, ele tem uma possibilidade, 2, 3, 4 possibilidades de resposta. Qual eu uso? Não se sabe. Pode ser essa ou essa, todas elas dependem na hora de assinalar. E a letra M, eu tenho 1 meio raiz de 8 dividido por 3 quartos raiz quadrada de 1 meio. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou trabalhar com os números. 1 meio dividido por 3 quartos. Como é que eu resolvo isso? Conserva o primeiro. A operação inversa da divisão é a multiplicação. O inverso de 3 sobre 4, 4 sobre 3. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. O 4 e o 6 são múltiplos de 2, 2 terços. Então, resolvendo, 1 meio dividido por 3 quartos deu 2 terços. Tá, e a raiz? Vamos por parte. Resolvi primeiro essa situação, agora eu vou resolver essa. Veja, eu tenho uma raiz de 8 dividido pela raiz de 1 meio. E todas as duas são quadradas. Então, eu vou botar tudo dentro da mesma raiz. 8 dividido por 1 meio. Dentro da raiz. Como é que eu resolvo 8 dividido por 1 meio? Conserva o primeiro. A operação inversa da divisão é a multiplicação. O inverso de 1 sobre 2, 2 sobre 1. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1, 1. Tudo dentro da raiz. 16 sobre 1. Quanto vale a raiz? Que é 16. Quanto vale a raiz de 16? Aí eu vim escrever aqui, Quanto vale a raiz de 16? 4. Então, 2 terços vezes raiz de 16. 2 terços vezes raiz de 16. Ah, podia ter resolvido aqui 4? Poderia, eu resolvi embaixo, 2 terços vezes 4. 2 vezes 4, 8. 8 terços a resposta. Depois, a letra N, eu tenho 15 raiz de 60 dividido por 3 raiz de 10. 15 dividido por 3, 5. 60 dividido por 10, 6, que a raiz é quadrada. Resposta, 5 raiz de 6. A letra O, eu tenho 6 raiz cúbica de 2 na 1, dividido por 5 raiz quadrada de 2 na 1. Vejo que 6 sobre 5 não é uma divisão exata. Tá, o que eu faço? Nada. 6 sobre 5. O que eu sei? Eu continuo 6 sobre 5 aqui. O meu problema está aqui. O índice é diferente, 3 e 2. O mínimo entre 3 e 2 é 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 na 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. O índice é igual. Raiz sexta. A base também é igual. Então, eu vou botar tudo dentro da mesma raiz. 2 na 2 dividido por 2 na 3. O que diz a propriedade? Conserva a base, o de cima menos o de baixo. Resposta, raiz sexta de 2 na 1. Isso aqui é a resposta dessa situação aqui, mas tem ainda os 6 quintos, Então, vai ficar 6 quintos que multiplica a raiz sexta de 2 na 1. Essa é uma resposta. Vejam que o 6 é que está multiplicando a raiz sexta de 2 na menos 1. O que é 2 na menos 1? 2 na menos 1 é 1 meio. Quando o expoente é negativo, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, vai ficar 6 vezes a raiz sexta de 1 meio dividido por 5. Veja que o 6 está multiplicando a raiz.
O 6 está multiplicando a raiz. Mesmo quando eu aplico 2 na menos 1, que é 1/2, só o 6 multiplica. Tem gente que faz assim, ó. 6 sobre 5, raiz sexta de 1/2. Não, tá? Porque, ó, é o 6 que está multiplicando a raiz sexta de 2 na 1. O 5 não. Então, por isso que ele continua sendo aqui em cima. E a última, a letra P, eu tenho a raiz n de x na P dividido pela raiz n de x na Q. No enunciado, ela estava lado a lado. Eu estou colocando na forma de fração, que é mais fácil para enxergar. Ah, mas é só letra? Tá, mas as letras índices são iguais. Eu coloquei tudo dentro da mesma raiz. X na P dividido por x na Q. O que diz a propriedade? Conserva o de cima menos o de baixo. Paro? Sim, não tem como prosseguir. Essa é a resposta, então, e a correção do exercício número 29. Outro exercício também da tarefa era na página 419, o exercício 41 e 42. O que ele disse naquela situação? Que ele tem um paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo ou só paralelepípedo é a mesma situação. Uma aresta vale 8, a outra vale 6, a outra vale 2. Eu escolhi o 8 para ser A, o 6 para ser B, o 2 para ser C. Se eu mudar, botar o B aqui, o A aqui, tudo certo, vai dar tudo a mesma resposta. Primeira situação, calcule a diagonal do paralelepípedo. Forma. Existe uma aula só sobre forma. Qual é a fórmula da diagonal do paralelepípedo? Aresta raiz de 3. Não, aquela ali é do cubo. A do paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu escolhi o A sendo 8, 8 ao quadrado 64, o B eu escolhi 6, 6 ao quadrado 36 e 2 ao quadrado é 4. O aluno vai dizer assim, ó, ah, mas quando aqui a raiz era quadrada, por que tu não jogasse o 8, o 6 e o 2 para fora e só somasse? Porque eles têm uma soma no meio. Eu só posso jogar para fora daquela maneira quando eu tenho uma multiplicação. Soma eu não posso. Então, dá 64 mais 36 mais 4, que dá a raiz de 104. Eu decompus aqui ao lado e dá como resposta, só formou par o 2 e o 2, sobrou o 2 e o 13, 2 raiz de 26 centímetros. Depois ele perguntou a área total da face, área do paralelepípedo, tudo a mesma situação. Lembrando, área total da face, área total da superfície ou área do paralelepípedo é tudo a mesma coisa. Isso aqui é fórmula. 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Não importa se eu faço primeiro A vezes B, ou se eu faço A vezes C, ou depois A vezes B, não importa. Eu coloquei A vezes B, A vezes C, B vezes C. Lembrando, todos eles são diferentes entre si. Então, como eu escolhi A, B e C, 2 vezes. Tá, por que esse 2 na frente? Lembra? Um paralelepípedo. Tem a área da esquerda e da direita que é igual, da frente e trás que é igual, e em cima e embaixo que é igual. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 2, 12. Somei o 48, 16 e o 12, 76. Multipliquei por 2, 152 centímetros quadrados a resposta da área. Lembre-se, quando é medida de diagonal, aresta, se é centímetros, é só centímetros. Se é área, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Se é volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos, tá? E ele pediu o volume, A vezes B vezes C, lado vezes lado vezes lado, 8 vezes 6 vezes 2, 96 centímetros cúbicos. E o último exercício da tarefa, na página 419, era o 42, ele estava dizendo que eu tenho um cubo de aresta 4 centímetros. Ele pede para eu calcular a diagonal da face, lembrando que a fórmula da diagonal é aresta raiz de 2, então a aresta vale 4, 4 raiz de 2, a minha resposta. A diagonal do cubo, a fórmula diagonal é igual a aresta raiz de 3. Quanto vale a aresta? 4, 4 raiz de 3 centímetros. A área total,
Lembrando, ele pode perguntar a área total da superfície do cubo, a área do cubo, a área da superfície, tudo a mesma coisa. Como é que calcula a área total? Fórmula, 6 vezes aresta ao quadrado. Quanto vale cada aresta? 4. Resolve primeiro a potência, ó. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 6, 96 centímetros quadrados. E o volume é aresta ao cubo ou lado vezes lado vezes lado. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64 centímetros cúbicos. Então, essa é a correção da nossa tarefa da página 416, número 29, e também o exercício número 41 e 42 da página 419. Um abraço para todos.